Fala, torcedor vascaíno, tudo certo? Notícia excepcional, né? Pelo menos uma. O Vasco conseguiu contratar um 10. Após tentar Lanzini, Salazar, Vieto, Carrascal, o clube contratou, inclusive já anunciou esse pré-contrato de Dimitri Payet, francês de 36 anos, ídolo lá do Olympique de Marseille. É uma contratação fundamental, excepcional, um cara para elevar o patamar do elenco, para ser um dos melhores jogadores aqui no nosso futebol em 2023, um dos melhores atletas do Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo de hoje eu vou te contar, fazer um paralelo da carreira do atleta, como ele atua, como ele joga, como é que ele pode se encaixar no time do Ramon Dias, e também acho que uma das coisas mais importantes, como é que foram as últimas temporadas do atleta, por que ele jogou, por que ele não jogou, porque de fato foi protagonista, por que deixou de jogar. Vou abrir o leque e te contar tudo. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Payet chega ao Rio de Janeiro nesta terça-feira para a realização de exames médicos, né? E toda aquela burocracia para de fato aparecer com a camisa do Vasco da Gama. O contrato é até 2025, é um contrato relativamente longo, mas é um cara para elevar o patamar. Ele é francês, tem passagem pelo Nantes, pelo Saint-Étienne, Lille, 2 passagens pelo Olympique de Marseille, é ídolo, tá? Considerado ídolo lá no Marseille. Mais de 300 partidas, mais de 100, quase 100 gols e também quase 100 assistências. É um cara que realmente tem uma identificação muito forte por muitos anos, né? É considerado o maior clube lá do futebol francês. Ele também tem uma passagem pelo West Ham da Inglaterra e que eu considero que ele viveu o seu auge, tá? Principalmente na temporada 2014-2015, um atleta que teve não sei quantas participações em gols, mais de 26 em cerca de 30 e poucas partidas. É um atleta que, principalmente no West Ham, fez diversos gols de falta, se destacou principalmente por isso. Começou sua carreira atuando um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, inclusive no West Ham ele começou tendo essa função. Por quê? Porque ele é veloz? Porque ele é esse cara da explosão? Longe disso, mas é um atleta muito habilidoso, muito refinado tecnicamente, tem o drible, principalmente o drible curto, finaliza de tudo quanto é distância, ambidestro, tá? Muito importante a gente frisar isso, consegue finalizar com as 2 pernas de qualquer distância, era titular da seleção francesa no vice-campeonato da Eurocopa de 2016, quando a França perdeu para Portugal por 1-0, é um cara que já concorreu a Puskás pelos golaços que ele faz, então é um atleta que chega para de fato elevar o patamar não só do elenco do Vasco, mas também do nosso futebol, do Campeonato Brasileiro de 2023, apesar que já tem muitos e muitos craques aqui atuando no futebol brasileiro nesse ano. É um atleta que pode fazer várias funções, já disse que ele começou a sua carreira atuando um pouco mais aberto, mas já jogou de 10. Em algumas situações esporádicas já jogou como um 8, um segundo volante, mas com muita liberdade para chegar ao ataque. Mas situações bem esporádicas, tá? Já atuou como falso 9 e também aberto pelo outro lado, pelo lado direito. É um atleta que, de fato, foi perdendo um pouco a sua questão física. E eu já vou tocar no ponto aí dessas últimas temporadas do jogador lá no Olympique de Marseille, inclusive com um treinador que atua aqui no futebol brasileiro. Mas assim, tecnicamente é muito acima da média, é um cara para sobrar. É um cara que tem identificação com o Marseille, que eu já citei, com a seleção francesa. É um jogador vitorioso. Então assim, só lado positivo nessa contratação. É claro que os valores ainda não foram divulgados. Me parece que foi um valor atrativo para o Payet, o que demonstrou interesse no atleta vir, até por conta do contrato de 2 anos para um atleta de 36 anos. E assim, é um jogador realmente muito diferente, cara.
é um atleta, assim, que era pouco visado aqui no nosso futebol, talvez pela língua, né? Um atacante francês. Imagino que ele fale espanhol e fale também inglês. Não tenho informação, mas imagino, né? Até pelo atleta ter atuado na Inglaterra, lá no futebol inglês, na Premier League. Mas assim, vamos lá, o que interessa, né? Muita gente entrou em contato comigo. Pô, Vini, como é que foram as últimas temporadas do Payet, lá no futebol francês, lá no Olympique de Marseille? Bom, o Payet trabalhou com Jorge Sampaoli por lá, tá? Principalmente na temporada de 2021, 2022, o Sampaoli iniciou com o Payet como titular, tá? Tendo uma função de falso 9, atuando na posição de 9, mas tendo uma função diferente, que era vindo um pouco mais para trás, para receber nos pés dos meio-campistas, para ver o jogo de frente, para armar o jogo e também para abrir espaço para os pontas fecharem, né? Atacarem esse espaço nas costas da defesa adversária. E ele começou a temporada muito bem, cara, sendo bem participativo. É um atleta que, cara, a qualquer momento ele vai tirar um coelho da cartola, ele vai acertar um chutaço, ou ele vai deixar o companheiro na cara do gol. E ele começou de fato bem a temporada, mas eu acho que a questão física acabou pesando um pouquinho. A gente sabe como o São Paulo é muito rígido nessa questão de intensidade, do perde pressiona, né? Então quando você perde a bola, você já pressiona para roubar ela novamente. Você precisa estar numa alta intensidade realmente, você precisa estar numa questão física muito boa. E o Payet, até por conta da idade, já não estava nesse momento, né? E ele acabou perdendo um pouquinho de espaço com o São Paulo. Ele acabou indo para o banco de reservas, mas entenda que não era pela questão técnica, sempre foi pela questão física do atleta. Muita gente vai falar, porra, mas Vini, mas no campeonato francês... Cara, uma coisa é a gente comparar a qualidade técnica com a qualidade física, né? A questão da intensidade. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, tecnicamente, muito bom. Inclusive, algumas equipes muito melhores que outras do Campeonato Francês, da elite do futebol francês. Mas a questão de intensidade é um pouco diferente, sei lá, pela questão do clima, do campo, por N fatores. Eu acho que as 5 principais grandes ligas, né? Francesa, espanhola, inglesa, alemã e italiana, tem uma questão de intensidade maior do que o futebol brasileiro, né? Do que o nosso campeonato brasileiro. Mas é por uma questão de, cara, você tá sempre mordendo, sempre incomodando, enfim, talvez por cultura. Mas assim, o nosso futebol, tecnicamente, como eu já havia citado, é melhor que muitas equipes lá da elite do futebol francês. E assim, gente, ele acabou perdendo espaço com o Sampaoli, né? Nessa temporada. Na última, que foi quando encerrou o contrato dele e não renovaram, né? Que foi agora de 2022, 2023, ele ficou livre no mercado. O treinador foi o Igor Tudor, né, que é um outro treinador que preza muito por essa questão física, né, de intensidade. É a mesma coisa do Sampaoli, apesar de ter um modelo de jogo um tanto quanto diferente. E aí ele já atuou mais como um 10, mas era um reserva de fato, tá? Ele nunca foi um titular, assim, era um reserva de fato, mas era importante, porque ele entrava, ele participava, ele tinha minutos. Então sempre foi um atleta que o Tudor contou com ele. Eu acho que ele chega pro Vasco da Gama, gente, apesar dessa questão física, dessa questão de, nas últimas 2 temporadas, ele ter tido dificuldade para ser um protagonista do Olympique de Marseille. Eu acho que, sem dúvida, aqui ele vai suprir isso tudo. E, cara, é um jogador para elevar patamar, né? O Ramon Dias com certeza vai querer o atleta, vai colocar ele como titular. Eu imagino que ele deva fazer a função de 10, atuando atrás de um centroavante, com uma responsabilidade de gerar, de criar oportunidades. Eu acho até que o mercado do Vasco não foi tão ruim assim. É claro que o Payet eleva muito o nível, né? Isso aumenta essa régua, né? Mas, pô, o Paulinho foi muito boa a contratação. O Vegetti, apesar de tecnicamente ele não ser um cara brilhante, a gente falou aqui no canal, mas é um cara que sabe fazer gol, ele vai finalizar de canela, de joelho, de qualquer jeito ele vai colocar lá pra dentro. O Rossi pode ser importante pela questão da identidade com o clube, de gostar do Vasco e da sua questão de vontade, de estar sempre brigando. Então, assim, eu acho que o Vasco tem condições de sair dessa situação tranquilamente. O elenco, desde o início do ano, ele foi montado e não era para estar nessa situação, não era para estar na zona do rebaixamento. O Vasco não tem elenco para estar na zona do rebaixamento, é para ficar ali no meio da tabela. Mesmo sem os reforços do meio da temporada, era para ficar ali numa posição um pouco mais confortável. Não aconteceu, teve o trabalho do Barbieri que é considerado ruim, né? E aí o Ramon Dias foi contratado. Enfim, eu acho que o Vasco tem plenas condições de sair dessa situação.
fazer um time bem arrumado, com o próprio Medel, que também veio nessa janela, que é um cara que tem muita disposição, muita vontade, já mostrou isso, apesar de ser chileno, né, de não ser brasileiro, entende a camisa, entende a identificação que tem que ter. Enfim, acho que o clube tem condições muito boas de sair dessa situação, com um pouco mais de paciência ao treinador Ramon Dias, que tá montando a sua equipe, tá colocando as suas identidades no atual time titular. Bom, enfim, eu gostei muito da contratação, chega para ser um dos melhores jogadores do nosso futebol brasileiro, e até que enfim uma notícia boa do Cruz Maltino. Beleza, rapaziada? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência. Não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.